Você é uma pessoa viciada em acertar? Eu já fui essa pessoa também. Até porque, como uma boa sagitariana, eu sempre estava em busca da bendita verdade. E eu só não percebia que quando eu conseguia ouvir alguém que tinha argumentos melhores do que o que eu tinha, e que mentalmente eu não conseguia mais defender aquele ponto de vista, era como se eu pegasse a verdade que eu carreguei comigo, jogasse fora, e me requeria muita coragem fazer isso, para dizer que eu estava errada, para agora dizer que eu estou certa. E eu fiquei o tempo inteiro, a vida inteira, só fazendo isso aqui, ó. Sabe? E a vida inteira precisando admitir para mim mesma que eu estava errada. E bom, enquanto você buscar acertar e buscar estar certo, mais você vai viver errado e no peso de estar errado. Porque eu te pergunto, quantas vezes você tem feito escolhas buscando acertar nessas escolhas? E quantas você de fato sente que acertou? É uma linha muito direta. E bom, um dos enunciados da Clara Doris Jaxas é justamente certo e errado, né? Certo, errado e bom e mal, que vocês já me perguntaram sobre isso. Não vou falar do enunciado aqui, mas vai acabar clarificando para quem já conhece o enunciado. O conceito de certo e errado é um conceito, é um construto dessa realidade. Foi algo criado para você se julgar e você ser menor do que você. E você não fazer as suas escolhas. Porque quando você busca fazer uma escolha certa, você impede que infinitas possibilidades se atualizem para você, apareçam para você. Pensa comigo, se você precisa sempre estar certo, se alguém traz uma ideia muito legal, muito grandiosa, você não pode aceitar essa ideia. Porque aceitar essa ideia é admitir que você estava errado e você não pode, você sempre tem que estar certo. Se você decide uma carreira, uma faculdade, e você precisa estar certo sobre isso, se no meio do caminho você sentir que o ciclo já se encerrou, você não pode parar. Você tem que fazer até o final para dizer que deu certo. Se você entrou num casamento, você não pode ser infeliz, porque é feliz para sempre. E também não pode terminar, porque até que a morte os separe. Você tem que estar certo. E você perde toda vez que tenta estar certo. Você já reparou isso também? Ui! Tenho espirrado bastante nos vídeos, né? Eu tô vivendo muitos processos corporais, gente, mas é isso. Não edito o vídeo justamente pra vocês saberem. E fiquem despreocupados, despreocupados. Eu já tô acostumada a espirrar assim. Não estoura nada. Tá tudo bem, meu corpinho nem sabe espirrar diferente. Então, meu amor, estou aqui para te dizer como sair do certo e errado de você. Nossa, como eu tava esperando o momento de eu sentir que esse vídeo fizesse assim, ó, bum, expandisse. Então, cá estou eu para te dizer como que a gente sai do certo e do errado. De nós mesmos, das pessoas, do mundo, e assim a gente sai do julgamento. O certo e o errado é um julgamento. Ju, então não tem nada nunca certo e errado no universo? Não. Mas talvez o que você estivesse buscando como certo é o correto. Correto é uma consciência. Por exemplo, essa parede é branca. Não dá pra ver, mas ela é branca. Isso está correto, mas não está certo. Porque a ideia do certo é a ideia a partir do julgamento. Não existe um julgamento. O que é o julgamento? É você dar uma conotação de certo e errado. Quando você julga algo ou alguém, ou alguma situação, você tem uma carga emocional que coloca isso como certo ou errado. Isso é julgamento. Carga emocional visando botar no certo e errado. Quando eu digo que essa parede é branca, não tem julgamento. Então ela está correta, porque de fato ela é branca. Dentro do que a gente conhece de cores, isso é branco. É porque tem um monte de jogo de luzes aqui para você não enxergar branco. Mas ela é branca. Se eu desligar tudo, ela é branca. Tá? Então, o que talvez você esteja buscando é o correto. O correto é só uma consciência. Essa parede não tá errada de ser branca. E nem certa. Ela só é branca. É um fato.
Entendeu? Mas quando você busca estar certa de alguma coisa ou errado de alguma coisa, você busca se julgar para fazer uma escolha. Então, por que o certo e errado a gente destrói e descria? Porque o errado faz a gente se distrair para não fazer uma escolha. Então, por exemplo, quantas pessoas não escolhem uma profissão porque alguém diz que é errado escolher essa profissão porque ela não dá dinheiro? E, portanto, o certo é fazer outra escolha, que não tem nada a ver com você. Mas você faz porque alguém disse que é certo. Quantas escolhas você não faz? Quantos ciclos você não encerra porque você não consegue enxergar o certo de encerrar aquele ciclo? Então, por exemplo, você tá num relacionamento que você não quer mais estar naquele relacionamento. Você tá no trabalho que você não quer mais estar naquele trabalho. Só que você não consegue trazer ponderações e argumentos suficientes para se convencer de fazer uma escolha. E aí você fala, eu acho que essa não é a escolha certa. Não é? O que te faz crer que uma escolha foi certa ou não? Geralmente é a ponderação. E quem pondera? O mental. Quem não entrou nessa equação? O corpo, a energia, as infinitas possibilidades, a consciência. Aí, ó. Ficaram aí, por aí. Com sorte, quem sabe, na minha escolha, baseada na minha mente, elas consigam aparecer em alguma brecha. Mas eu não perguntei pra elas, não. Eu perguntei pra minha mente. Deixa eu pensar aqui. Qual é a escolha certa? O que é o mais certo de se fazer aqui? O que a justiça faz? Ela julga. Quem tá certo e quem tá errado, não é? Quem tem direito e quem não tem. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria muito ser juíza. Quando eu saí da faculdade, eu lembro que eu pensei assim, Deus me livre ter a responsabilidade de dizer quem tá certo e quem tá errado nessa história. Porque no fim das contas, muitas das vezes, o processo é sobre quem sabe argumentar melhor. Quem tem mais provas, entende? Quem consegue fundamentar melhor. E muitas das vezes, por não ter fundamento, a pessoa ela não consegue provar o ponto dela. E aí ela perde. Isso foi justo? Se você for entrar na conotação de julgamento, você vai concluir alguma coisa. E o concluir é matar as infinitas possibilidades também. Porque quando você conclui, você encerra. Então qualquer outra possibilidade que poderia acontecer ali, acabou. É tipo, próximo assunto, esse aqui morreu. E você não permite que a sua vida seja transformada, porque às vezes aquele assunto tinha consciência para te trazer, para que te dá um salto quântico de outra coisa. Ou talvez seja só a barreira abaixada para você estar sempre na energia do movimento. Então, meu amor, experimenta estar errado. Se você tem um hábito, realmente um apego muito grande de estar certo, eu vou te trazer um exercício. Você pode fazer na sua mente, você pode fazer em voz alta, e você não precisa fazer com ninguém. É você com você mesmo, tá? Quando você estiver numa situação em que você sente que você precisa estar certo, você para, respira, baixa barreiras, é só dar o comando, corpo, baixando barreiras, e você vai falar assim, você está certo, eu estou errado. 10 vezes. Você está certo, eu estou errado. E você vai perceber como o seu corpo reage. No meu caso, o meu corpo fica muito mais leve. Por quê? Porque a melhor experiência que você pode fazer é estar errado. É a melhor experiência. Porque o estar errado... Oi, vida! Quer dar oi pro pessoal? Aqui, gente. A minha coisinha mais bonitinha do mundo. Não é? Aqui é a minha vida. Gostosa, vontade de dar um soco nela de gostosa. Que ela é muito linda. Tem que apanhar. Gente linda assim tem que apanhar. Agora que eu chamo ela de gente, né? É, mas a coisa mais bonitinha assim tem que apanhar. Ela tá bem, tá, gente? Numa tela não. Ela tá aqui, ó. Te amo. Só queria mostrar pro pessoal que você tava vivo. Enfim. Me ajudem a puxar a energia aí do que eu tava falando. Eu tava falando certo e errado. Calma, vai vir.
TDAH. Nossa, fiz assim o pelo da moda caindo no chão. Como pode melhorar, hein, filha? Ai, mamãezinha do céu, é minha mamãe. Um minutinho, gente, eu acho que... Ai, filha, ai! Mas você machucou a minha unha. Minha unha não, minha coxa. Ela enfiou a unha em mim. E não gostou, viu, que eu achei ruim. Como ela é... Ela tá meio estressadinha também. Enfim. Saí esse final de semana, ela tá meio bolada. Será que ela machucou? Não, machucou não. Mas eu tenho alergia, né, gato? Acho que vai dar uma coisa. Ela só bateu o dentinho. O susto que deve ter dado em vocês quando tava olhando na câmera. Tá, então, voltando pro certo e errado. Vocês sabem, eu não edito vídeo, né? Então, assim, é sobre. Então, experimentar tá errado. Quando você experimenta estar errado, você só... A única coisa que você tá admitindo pra você, a única coisa que você... Melhor, não é nem admitindo. Você está se permitindo escolher só o que você escolhe. Não precisa de justificativa. Você não precisa dizer, eu fiz isso porque tal coisa. Porque isso é justificar uma escolha que você quis fazer e você fez essa escolha só porque quis. Ai, mexi do pelo da Mora, né? Não pode melhorar. Ai, gente, olha, a melhor ideia que eu tive foi ter alergia a gato e adotar. E adotar uma gata. Realmente, assim, foi uma ideia genial. Mas como viver sem essa garota? Não tinha como. Não tinha como. Enfim, continuando. Então, o viver no errado de você é só você viver vivendo a sua vida e fazendo as suas escolhas. Escolhas que ninguém entende. Escolhas que as pessoas dizem que tá errado. Largar a faculdade. Ó, eu tava vendo um vídeo da Ronita hoje. Falei que a unhazinha da Amora me arranhou. Eu senti que ela tava me arranhando e eu tenho alergia e coça, é uma maravilha. Eu tava vendo um vídeo da Juanita hoje, em que ela tava falando, é até o mais recente dela no presente momento, em que ela tava falando que ela entrou em Access muito endividada e ela tava tão na escolha de fazer escolhas diferentes porque ela não queria criar mais do mesmo, que ela começou a fazer curso, ela trava dinheiro, e ao invés dela quitar as dívidas e se preocupar com isso, ela ficava, na verdade, investindo nela. E investindo em curso, e outro curso, e classe, não sei o que, sei lá. E aí ela falou que as pessoas diziam pra ela assim, cara, você tá maluca? Porque, tipo assim, você tá se endividando mais. E aí ela falou, pra mim não era dívida, eu sabia que não era, eu estava escolhendo diferente. E se eu tava na escolha de atualizar R$1 milhão, que o vídeo era sobre isso, R$1 milhão, ou sobre isso não, né, mas o assunto era sobre isso, quando ela tava trazendo isso à tona. Eu não tem cabimento eu me comportar como uma pessoa que faz 2 mil por mês. Eu tenho que fazer escolhas diferentes. Então eu trabalhei final de semana, eu deixei pra ir pra festa, deixei de ir pra festa, deixei de ir pra churrasco, mas porque eu quis fazer um movimento diferente. E aí eu percebi, o que as pessoas que fazem R$2.000 por mês fazem de rotina, de escolhas, eu vou escolher diferente. E aí ela foi fazendo, acho que ela levou 2 anos nesse processo, até a coisa, assim, deslanchar como é hoje. Ela falou, hoje pra mim tudo é muito fácil mesmo. Mas eu tive 2 anos de processo, e acho que ela tem 5 de Access. E 2 anos de processo. O que eu tô querendo dizer com isso? E aqui a gente não tá falando de esforço, a gente tá falando de movimento. Ela tava tão gananciosa na escolha dela, ambiciosa, de que ela queria fazer acontecer, ela tinha escolhido isso, que ela fez o que se requeria. E ela conseguiu. E ela não estava preocupada de estar certa ou errada aos olhos de ninguém. Porque todo mundo ficava falando pra ela, por que você, sei lá, não fica aí como advogado? Sabe? E eu já escutei isso também, gente. Falando da minha vivência, eu era casada, eu tinha um relacionamento. E eu tava tentando terminar há 2 anos. Na verdade, tinha muito mais tempo, né? Mas, enfim, essa história tem 2 anos. 2 anos do término. 2 anos pra trás. Então, se eu terminei em 1 ano, tô falando de 2 anos pra trás até esse ano aqui. Eu tinha tomado uma decisão. Eu tinha me formado na faculdade e eu tinha pensado assim, ok, quando eu conseguir um emprego, eu vou esperar os 3 meses de experiência. Passou os 3 meses de experiência, fiquei, porque eu sempre soube que eu era meio volátil, né? Então eu precisava ter algum nível de segurança. Eu tinha que fazer a escolha certa, entendeu? E aí eu terminaria. E, gente, no começo, eu entrava e não sustentava, mas chegou uma hora que eu tava em trabalho doido, assim.
E chegou uma hora que eu batia na trave e não entrava, batia na trave e não entrava. Passou 2 anos isso. Eu passei 2 anos sem trabalhar. Sem entender por que eu não tava conseguindo trabalhar. E aquela culpa, né? Porque você fica escutando uma ladainha de culpa, né? Tipo, tem certeza que você tá fazendo tudo que você pode, não sei o quê. Não tava, né? Porque o que era requerido era terminar aquela relação, mas daquela escolha eu não queria fazer. Então, não tava, de fato, fazendo todas as escolhas possíveis. E eu tinha consciência disso. Eu só não sabia que uma coisa tava ligada à outra. Mas pelo visto tava. E aí, eu tava nesses 2 anos nesse processo. Até que teve um dia que eu tava sentada no sofá, eu tava morando de aluguel. Tipo assim, a nossa renda, nossos gastos mensais só de coisas fixas era quase 5 mil. Eu estava sem trabalho, morando de aluguel. E aí com conta de luz, condomínio, não sei o que, dava quase 5 mil tudo. Simplesmente, eu tava sentada assim no sofá, e aí eu falei assim, cara, e se eu tô esperando a vida começar pra eu começar a vida e o que a vida quer de mim é o contrário? E se eu tô nesses 2... Gente, 2 anos, olha quanto tempo eu demorei pra perceber isso. 2 anos. Na verdade, eu já tinha meio que... Eu já sabia a escolha que eu queria fazer, né? Eu só não tinha coragem de fazer. Então eu levei 2 anos pra... Desde ponderar até ter a coragem de fazer. Mas a coragem de fazer tinha até mais tempo. Aí eu falei assim, cara, e se for o contrário? Porque não tá funcionando. 2 anos que eu tô tentando. E assim, honestamente, eu não recebi nenhum apoio de ninguém. Na verdade, eu nem notifiquei. Tipo, gente, estou pensando em terminar. Tipo, conversar com a minha família. Não falei, porque eu sabia que eles não iam me apoiar. Eu já sabia disso. E aí eu não precisava desse distrator. Eu precisava fazer uma escolha diferente. Aí eu fiz a escolha de separar. Gente, eu anunciei pra ele o término, né? Falei, olha, não dá mais. A gente continuou morando junto, porque tinha esse contrato. E no dia seguinte, ótimo, né? 7 dias depois, eu consegui um emprego. 7 dias depois. Vocês acreditam? Eu passei 2 anos tentando. Eu consegui em 7 dias. Desde o término. E quando eu terminei, e aí eu contei pra minha família, eu fui contando aos poucos, né, pra cada um. A minha família falou assim, você é maluca. Como? E muito irresponsável, e muito imatura, e muito criança. Porque como que você termina um relacionamento sem emprego? E eu falei assim, gente, mas eu tô há 2 anos tentando um emprego. Eu quis fazer uma escolha diferente. Eu não concordo. E assim, o que puderam fazer, aí cada um tem um papel, tá? Não tô falando das mesmas pessoas não, mas o que puderam fazer, inclusive, pra me fazer sentir culpa, faziam do término. Só que, gente, eu já tava tão esgotada daquela relação que, nossa, eu podia, sei lá, no pior de caso, morar na rua. Eu ainda ia me sentir mais em paz do que onde eu tava. E não era sobre a pessoa, porque a pessoa é ótima. Eu não tinha mais nada a ver com aquela relação. Eu estava almejando outras coisas, sabe? Outras vivências. Eu tinha me descoberto bissexual, não monogâmica, várias outras coisas, sabe? Politizada, que hoje eu nem sou mais, mas tive essa etapa. Enfim, a gente ficou muito diferente. E aquilo me machucava, sabe? E várias outras questões também pessoais. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer com essas histórias? Enquanto você tentar fazer uma escolha certa, você sempre vai estar fracassando. Sempre vai estar errando. Sempre estará falhando. Agora, quando você decidiu fazer uma escolha errada, isso só significa que você está escolhendo fazer uma escolha pela escolha. Por exemplo, parecia muito errado eu terminar sem ter eira nem meira. Muito errado. Eu pedi pra voltar pra casa da minha mãe disse não. Na minha casa você não entra. Porque ela queria mesmo que eu não terminasse meu casamento. Aí quando ela viu que não tinha jeito, ela me ajudou. Eu de fato não voltei pra casa dela, graças a Deus. Mas ela me ajudou a ter um canto pra ficar, né? Minha mãe sempre me ajudou nisso, inclusive eu sou muito grata. Então, sabe, tipo, olhando, todo mundo disse que era errado, eu achei errado. Eu olhei e falei assim, gente, mas será que essa escolha não é muito louca? Aí eu lembro que eu pensei assim, porra, eu tenho Sol em Sagitário. Sol em Sagitário é a pura coragem de viver uma aventura, né? E ascendente Aquário ainda. Não é possível que eu fique com isso pra nada, pra não usar. Vou usar, vamos ver no que vai dar.
E, gente, eu fui com a cara e com a coragem. Tipo a carta do louco do tarô, assim, eu só olhei pra cima e fui. Só que eu não caí de um penhasco, eu flutuei. Nunca aconteceu nada caótico. Nada. Saí daquele emprego ruim, depois do término. Aí eu fiquei um tempinho sem trabalhar porque eu queria rolezar. Então eu aproveitei pra rolezar bastante. E aí eu me lembro que eu falei pro universo assim, o universo só tem R$70 agora. Não dá mais pra ficar indo pras baladas. Tipo, eu consigo emendar 2 baladas no máximo. Então vamos lá, manda um emprego pra mim que agora eu tô na escolha. E, gente, eu tive essa conversa com o universo. Menos de um mês depois eu tava contratada. Só que isso aconteceu porque eu falei pro universo, eu não quero esse emprego não. E aí deu uma travada de 1 semana o processo seletivo, assim. Aí quando deu 1 semana e eu não tive nenhuma outra proposta de nenhum outro lugar, porque era 6x1, esse trabalho era de noite. Noite e madrugada. Eu falei assim, universo, tudo bem, vamos conversar. Se for contribuição na minha vida, ok. Você me manda, pede pro RH me ligar, me mandar uma mensagem, sei lá. Que aí se ele me ligar, eu vou entender que você tá falando pra mim assim, tem contribuição pra você ali. E aí eu vou. Mas se não for contribuição, tipo, não é esse o trabalho que eu preciso passar, manda outro. Manda jobs, sabe assim? E aí, gente, eu falei isso com o universo. Em menos de 1 semana, eu acho. O cara me ligou e falou assim, me desculpa ter interrompido o seu processo seletivo, é que eu saí de férias e esqueci de avisar. Tudo na mais perfeita ordem, amores. Por que ele saiu de férias e esqueceu de avisar? Porque eu precisava acessar essa consciência de conversar com o universo e fazer essa escolha. Porque o que eu fiz ali foi uma escolha. Entendeu? E aí eu não tava procurando estar certo ou errado, eu estava procurando fazer uma escolha que fosse criar mais pra mim. E criou, gente. Criou. Nossa, aquele trabalho foi grandioso demais pra mim. Em muitos níveis. Muitos níveis. Mudei características de TDAH. Foi assim, brilhante, brilhante. Então, meu amor, o que eu tô querendo te propor aqui é... E se você buscar estar certa, é na verdade toda escolha que você não se permite fazer para não abrir mão de estar certa. E quantas escolhas e possibilidades você poderia receber e fazer, e ser, e perceber, e ver, e por aí vai. Que você não está percebendo porque você precisa estar certa. Porque quando você precisa estar certa, a partir do momento que você faz uma escolha diferente, você está dizendo para o mundo, e para você principalmente, que você estava errado antes. E você não pode errar, né? E se não existe certo e errado? E se tudo for só uma escolha que gera uma experiência? E que essa experiência, não sendo uma experiência que você escolhe repetir, ou mais daquilo, você faz uma escolha diferente. O quão mais leve é para você falar em acerto e erro ou falar em escolhas e possibilidades? A escolha é quem cria a mágica. A escolha é que cria a mágica. Não é a mágica que cria a escolha. Não é com o dinheiro na conta que você vai fazer a viagem. É escolhendo a viagem e permitindo as infinitas possibilidades daquilo se atualizar. Sem apego, sem necessidade de controlar como que vai acontecer. O como não é problema nosso, o como é problema do universo. E nem é problema porque ele, na verdade, adora, é o trabalho dele. Das múltiplas divisões que a gente fez de funções, de tarefas, que a gente compartilhou ali, deu cada um uma atribuição, a sua atribuição, meu amor, é só apontar. Universo, eu escolho isso, isso, isso. E aí minha amiga me trouxe esse conceito hoje, eu achei muito bom. O motoboy do universo vai te entregar. Vem o motoboy do universo e te entrega. Ele entrega. Principalmente quando a gente está de barreira baixada. Então, meu amor, o que mais é possível que a gente ainda não considerou? Como você pode estar mais errado nessa vida? O que mais é possível? Quais escolhas você pode fazer que podem não fazer sentido pra ninguém, nem pra você, mas por algum motivo é leve, é expansivo? Você fez as perguntas e percebeu que vai criar mais pra você agora e no futuro. Você foi lá e escolheu. Simples assim. Você foi lá e escolheu. Escolheu, gerou uma experiência. Não gostou dessa experiência, faz outra escolha. Te dar um último exemplo, só pra gente finalizar esse vídeo, porque esse exemplo é recente. Eu criei uma playlist aqui sobre dinheiro, né? Porque eu tava pensando muito sobre isso, assim.
puxando perguntas e tal pra entender o que é o dinheiro pra mim, né? Pra entender como que ele poderia ser mais fácil na minha vida. Percebe? O como ele pode ser mais fácil. Ou seja, eu estava tentando fazer o trabalho do universo, mas eu não tinha percebido. E eu estava tentando definir o dinheiro. E quando você define, você mata a criação. Então você definiu, você concluiu. Energia fez... murchou, sabe? Não é? Mosquitinho querendo me picar. Tudo bom, lindo. Já tô acabando também. Então, eu criei essa playlist trazendo ali algumas reflexões que eu tava tendo sobre dinheiro. Porque eu não tenho nenhuma intenção... tô toda esbarrando no microfone, foi mal, gente. Porque eu não tenho a menor intenção de parecer alguém resolvida ou não resolvida. Entende? Nenhum nem outro. Nem certa nem errada. Eu tenho apenas a escolha, eu faço a escolha de compartilhar com o mundo o que eu acho que é contribuição. E às vezes o que é contribuição é justamente eu não ter uma opinião sobre aquilo. Eu não ter um ponto de vista sobre aquilo, entende? Enfim, aí eu tava nesses processos com o dinheiro, né? Fazendo perguntas e tal. E aí uma coisa que eu tava me refletindo muito é que pra mim o dinheiro não existe. Sabe assim? Tipo, o dinheiro não existe. E aí eu comentei isso e eu falei, cara, eu vou ficar nessa percepção por um tempo, pra ver no que vai dar. Tô batendo cabeça com tantas possibilidades e eu não tenho sentido leveza nelas, vou fazer essas escolhas e experiências. E fiz essa escolha. Vou escolher a partir do pressuposto que o dinheiro não existe. Sabe o que aconteceu? Não entrou dinheiro nenhum pra mim. Nada. Só saía. Pra isso ele existia, né? Pra sair ele existia. Mas pra entrar, nada. Neca de pitibiriba. Aí eu conversando com ela, falando sobre alguma outra coisa, mas toquei nesse assunto também, mas a gente tava falando de dinheiro, e ela falou assim, uau, você falou que o dinheiro não existe e ele parou de existir na sua realidade. E eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu não tinha percebido. Bem a música da Pitty. Eu nem tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Enfim. E aí eu falei, uau, o que mais é possível? A partir do momento em que eu comecei a perceber, foi um pouquinho antes dela me trazer essa consciência, tá? Mas quando eu já tava percebendo alguma coisa mudando, o dinheiro voltou a entrar. Aí entrou cliente, entrou estorno de sei lá o quê, não sei o que, começou a entrar um dinheiro. Aí eu fiquei assim, o que tá acontecendo de diferente aqui, universo? Como eu posso sobrecriar isso? Aí ela me trouxe a consciência, tipo, um dia depois, sei lá. Ela me trouxe a consciência de tipo, uau, você acreditou que o dinheiro não existia, ele parou de existir na sua realidade. Eu falei, então o caminho não é esse. Não é o caminho que cria mais pra mim, porque criou menos. Escolhas e experiências. Só isso. Você acha que eu tava certa ou errada? Eu tava só fazendo uma escolha. E justamente contar pra vocês é mostrar o quanto que eu não acredito em certo e errado. O quanto eu me coloco em vulnerabilidade pra receber de todo tipo de julgamento, caso aconteça, porque eu nem me preocupo com isso também. Como seria uma vida sem se preocupar com o julgamento das pessoas? Eu contei em outro vídeo aqui, mas vou contar nesse também, que eu tava num rolê e viraram pra mim, tipo, pra eu interagir, né? Porque eu tava meio já low battery, sabe? Bateria baixa. E aí me falaram assim, por que você é tão quietinha e tal? Gente, eu quietinha. Onde? Aí eu falei, não sou quietinha não e tal. Aí eles falaram assim, então fala mal de alguém aí. E aí eu respondi, eu não julgo as pessoas. Aí me chamaram de chata, ficaram em coro, assim, chata. E eu fiquei, tipo, rindo. Tipo, achei graça? Não, mas eu ri, porque... Quer dizer, não achei engraçado, né? Mas achei graça, no fim das contas. Mas achei engraçado. Enfim, então é sobre isso, sabe? É sobre você perceber que a vida é muito mais leve quando você não julga. E que você não precisa fazer conexões com pessoas através do julgamento. E aí quando você não julga ninguém, fica mais fácil também não se julgar, sabe? Que aí você sai da linha ferro e fogo. Porque tudo que você faz com o outro, você faz muito pior com você. Você sabe, né? A mão de ferro que você tem pra julgar o outro, tu faz 3 vezes pior com você, não é? E se você só parasse? A vida do outro é problema do outro. Mas a vida do outro pode me impactar. Aí você pergunta pra você o que você tem a ver com isso. Qual é o meu ponto de conexão que criou isso na minha realidade? O nome disso é autorresponsabilidade. Que é o contrário de vitimismo. Soltei.
Você está certo, eu estou errada. Experimenta. E depois me conta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!